Vou ver aqui se o áudio está bom. Então, hoje nós vamos falar do assunto agora da terceira unidade, que é o naturalismo, tá? Eu coloquei algumas características, tanto do naturalismo no Brasil, como naturalismo em Portugal, certo? Vou deixar uma outra apostila, tá? Essa outra apostila terá uma atividade, mas, enfim, vamos dar continuidade. Nós temos aqui a questão do naturalismo no Brasil, que o marco inicial foi o livro Mulato. Geralmente as escolas literárias, elas têm um livro que dá evidência, né, a cada escola. Nesse caso aqui foi o livro Mulato. E mais tarde a gente vai falar aí sobre quem realmente fez esse livro, né? Então, no naturalismo, né, nós já falamos aqui do romantismo, do realismo. Então, cada escola tem suas características, né? No naturalismo, a linguagem ela era mais coloquial, tá? E eles faziam essa observação da realidade, né? Um pouco aí parecido com a questão do naturalismo, ou do realismo, desculpem. Que estavam aí atrelados um pouco à questão da realidade. Eles mostravam aí um retrato real da sociedade, ainda estavam aí nessa questão do cientificismo, que nós falamos aí acerca deles estarem valorizando a ciência. No caso, acontecia essa questão da descrição dos ambientes, dos personagens, né? E geralmente eles denunciavam os problemas humanos e sociais. E aqui em cima nós falamos da questão do mulato. E quem compôs esse livro, quem fez, na verdade, foi o Aloysio Azevedo, né? Como eu sempre falo, geralmente esses autores, esses autores não só são autores de livros, né? No caso, Aloysio era jornalista, romancista, contista, cronista, diplomata, desenhista, pintor e caricaturista. Acredito que na época, né, dessas escolas literárias, não era tão ter só o trabalho de autor não dava muito, né, muito dinheiro, digamos assim. Mas era até bom porque as pessoas tinham muito mais conhecimento sobre outras áreas, né? Enfim. Aí aqui fala o seguinte: a despeito de apresentar uma obra de caráter notadamente naturalista, alguns estudiosos afirmam que sua produção literária muitas vezes apresenta características românticas e realistas. As obras de Aloysio, fora o Mulato, né? No caso Casa de Pensão, o Cortiço, é um livro muito bom. E nós temos aí também Adolfo Ferreira Caminha, que ele publicou lá para 1886, 5 anos depois aí que Aloysio, no caso, publicou o romance. Ele publicou Voos Incertos. E dentro dessas obras literárias dele, ele falava da questão da violência, da perversão, né? Da homossexualidade, dos crimes e das tragédias. Ele teve um livro muito conhecido, uma obra que foi A Normalista, que era algo mais regional, né? Algo mais da região ali. E ele teve também o Bom Crioulo, que, como eu falei ali em cima, nesse aí ele abordou a temática homossexual, né? Então já é algo mais de agora, né? Um pouco mais recente. E não tão recente assim, claro, porque nós temos aí as vanguardas e tudo mais. Nós temos também aí o Herculano Marcos, que ele foi fundador da Academia Brasileira de Letras. Um dos fundadores, na verdade.
Ele também, assim como o Aloísio, ele tinha outras profissões, né? Ele era professor, advogado, político, jornalista e escritor brasileiro. Aí ele publicou o Coronel Sangrado, no caso, lá para 1877. E, no caso, foi lá em 1891 que Inglês de Souza, né, que é o nome dele, os últimos nomes, ele adquiriu esse reconhecimento, mas com a publicação O Missionário, que aí aborda essa influência do meio que o indivíduo vive sobre ele, né? No caso, o indivíduo. E aí, nós temos a questão do naturalismo em Portugal, né? Já em Portugal iniciou-se em 1875. No Brasil, como eu falei aqui, foi em 1881, né? Então, Portugal foi primeiro, que como eu sempre falo para vocês, geralmente o Brasil fazia algumas cópias, né, das escolas literárias dos outros países. Então, eles acabavam copiando alguma coisa que estava acontecendo na época. E, no caso, o livro O Crime do Padre Amaro, do Eça de Queiroz, foi muito importante, né, nessa época. E aqui fala que, embora ele seja mais citado como escritor realista, a obra de Eçás abrange diversas características do naturalismo. Para quem lembra aí, Eçás de Queiroz estava dentro do realismo, né, gente? Mas, ele, como aqui já fala, ele também foi importante no naturalismo. E para a gente relembrar um pouquinho, o que seria realmente o naturalismo, né? Ele, além de ter sido um movimento literário, ele também teve grandes influências nas artes plásticas e no teatro. Eu sempre falo que a escola literária ela está atrelada aos acontecimentos do momento, da época. E há muitas influências, né? Digamos que outras áreas. Aí nós temos aqui o seguinte: é portanto uma estética que muitas vezes está unida ao realismo, ou seja, pode ser considerada uma ramificação deste. Ou seja, estudamos o realismo, né, na segunda unidade e sabemos que o naturalismo é uma ramificação do realismo, né? O realismo nós falamos aí, essa questão da realidade mesmo, e claro que não é só isso, é uma coisa bem complexa, vocês podem retornar um pouquinho aí. E aí nós temos as diferenças, né, entre o realismo e o naturalismo, que é justamente os personagens que aparecem nas obras. Que no realismo os personagens fazem parte da burguesia, né? Já no naturalismo não, são pessoas simples ou mesmo marginalizadas pela sociedade. Então, aqui fala, para muitos estudiosos do tema, o naturalismo é considerado uma radicalização do realismo. Ou seja, se o realismo eles estavam falando da questão da burguesia, o naturalismo, né, eles estavam falando aí mais do dia a dia de algumas pessoas, né, de classe baixa, enfim. E para muitos estudiosos do tema, o naturalismo é considerado uma radicalização do realismo, por quê? Porque envolve personagens de qualquer classe social, pode ser classe média, baixa, enfim. E nele vai evidenciar os prazeres carnais dessas pessoas, né? Que as pessoas têm prazeres, têm sentimentos, o sensualismo e o erotismo, tá? E diferente do realismo, essa tendência ela surge com o intuito de chocar o público e apresentar uma nova realidade nua e crua. Então, se no realismo eles falavam da burguesia, não estavam evidenciando aí a questão das pessoas menos favorecidas, o naturalismo eles estavam mais preocupados aí com as pessoas menos favorecidas. E no caso, o naturalismo surgiu lá na França, no século XIX, com a publicação da obra Germinae, do francês Émile Zola. E nessa obra, o escritor ele vai abordar sobre a greve dos trabalhadores mineiros no norte da França
E essa temática que ele escolheu já demonstra as raízes do naturalismo, onde a realidade é retratada de forma objetiva e realista, tá? E aí, para a gente dar uma resumidinha, né? O naturalismo ele surge numa época de extremo cientificismo, né? E descoberto em diversos campos do saber. Então, se antes tinha muito essa questão do antropocentrismo, do teocentrismo, né? Na verdade, aliás, tinha muito essa questão do Deus acima de tudo, né? O etnocentrismo. Então, nós temos aí o cientificismo que já estava sendo bem evidenciado, tá? Então, destaca-se o positivismo de Comte, o evolucionismo de Darwin, a psicologia, as pesquisas antropológicas e os avanços políticos, né? Já acreditavam aí sobre a questão da democracia, liberalismo e socialismo. Vocês podem ver aí em sociologia, enfim, esses assuntos aí, para vocês terem mais uma noção. Então, eles estavam também atrelados, como eu falei, a essa questão da ciência, né? Ver a ciência como algo importante e crucial para aquela época. Tudo isso foi essencial para mostrar uma nova mudança na consciência humana, retratando da forma mais verossímil possível a realidade. Em Portugal, o momento é de modernização da indústria, dos transportes, da comunicação, impulsionados pela Revolução Industrial. Nós falamos aqui já um pouquinho sobre essa questão da Revolução Industrial. Vocês podem estar vendo a história, enfim. Além disso, a mecanização da agricultura, bem como a inserção de novas técnicas de cultivo, foi essencial para o desenvolvimento na área. Ou seja, com esses aparelhos mecânicos e tudo, facilitou muito a agricultura na época. Isso gerou mais produção e emprego. Assim, o atraso econômico e tecnológico pelo qual passava o país anteriormente foi gradualmente se transformando, né? Então, nós temos aí benefícios da época do naturalismo. Então, quais que são as características? A objetividade, materialismo, né? As coisas mais nua e crua, digamos assim. O cientificismo e o determinismo, já foi falado aqui, né? A ciência acima de tudo. Positivismo e darwinismo. No caso, Darwin fala justamente sobre a questão da evolução. Uma linguagem mais simples e coloquial, não é uma linguagem culta. Descrições minuciosas a respeito de cada do que se trata, digamos, se quando eles tinham um livro, compunham um livro, eles descreviam minuciosamente sobre o espaço, sobre o tempo, tudo que eles viam ali, sobre os personagens, enfim. Essa realidade, ela era denunciada socialmente, tudo que tinha ali, eles passaram a denunciar, né, algumas coisas que aconteciam na sociedade. Os temas polêmicos já estavam existindo, né? Falava-se muito da questão das leis da natureza, paisagem rural, instinto humano, o homem como produto biológico, personagens marginalizados, né? As pessoas que estavam ali na classe baixa, e a negação dos aspectos românticos. Então aí, se você for olhar leis da natureza, paisagens rurais, instinto humano, tudo isso está atrelado aí à questão da natureza, né? Então, daí a questão de prover o nome naturalismo, né? Então, eles estavam preocupados, no caso, dessas pessoas da sociedade estarem, no caso, prestando atenção na natureza em si, né? E diferente do romantismo, por exemplo, havia essa negação dos aspectos românticos. Os autores e obras do naturalismo português na época já foram falados aqui, né, acima, mas eu vou citar aqui no caso do Francisco Teixeira de Queiroz, que tem os meus primeiros contos, Amor Divino e os Noivos. Júlio Lourenço Pinto, que é a Margarida, Vida Atribulada, Esboço do Natural. Abel Botelho escreveu aí Claudina, o Barão de Lavos, Os Vencidos da Vida. Já os pintores naturalistas da época, né?
que não há escritores sem pintores, né? Um está, de certa forma, auxiliando o outro, digamos assim. Então, nós tivemos aí algumas pinturas importantes, né? Nós temos o Fado, de José Malhoa. Antônio Carvalho da Silva Porto fez aí Chamecas de Belas ao Pôr do Sol e outros mais aqui. João Marques fez aí Ovelhas e outros mais. José Vital tem aí, por exemplo, um deles. Uma dessas pinturas é o Ateliê dos Artistas, Os Bêbados. João José Vaz, Torre das Cabaças. Columbano, Bordalo Pinheiro, no caso, tem um concerto de amadores. Retrato de Manuel Gustavo Bordalo Pinheiro, né? Ou seja, e Grupo do Leão. Então, gente, é isso, né? Eu queria aí dar ênfase aos dois tipos de naturalismo, que foi o do Brasil e de Portugal. Como vocês sempre vê, Portugal está muito atrelado a essas questões das escolas literárias. Espero que vocês tenham compreendido, tá? Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Vou deixar mais um material para auxiliar vocês. E fiquem todos com Deus.